Bem-vindos a todos à sessão de hoje, a todos e todas. Esta é a quinta sessão deste programa. Hoje é a primeira sessão em que vamos ter um programa mais interativo. Vamos poder conversar, interagir com os negociadores da COP. Para mim é um prazer poder estar novamente com vocês aqui hoje. Vamos ver o que é que vamos aprender hoje, na sessão de hoje. Bom, os objetivos principais são poder explicar e compreender um dia de trabalho típico na COP para o negociador, como focar-nos nas áreas mais específicas para poder interagir com os negociadores também como poder impor as ideias-chave, os nossos formatos e as terminologias que utilizamos, e também como ah, ah, dar uma estrutura e considerações linguísticas necessárias. Para quê? Para que possamos criar o máximo impacto possível. Aqui vamos ter connosco a Merna e esta é a agenda que vamos ter hoje. Vamos começar por cumprimentar a Merna, ela está connosco novamente. Depois vamos passar para o Johnny Stengel, depois com a maravilhosa Marie-Claire Graff, ela é cofundadora do Youth Negotiators Academy. E depois vamos ter um painel entre os três delegados jovens, o Genaro Godoy do Chile, Lucy Ramuzi do Egito e Amy Campbell. E depois, no final, vamos ter a típica sessão de perguntas e respostas. E depois de tudo isto, vamos ter as sessões paralelas em que vamos poder conversar uns com os outros. Como estás, Merna? Estou muito bem. É um prazer estar aqui novamente, poder ver-vos novamente. A sessão de hoje vai ser um pouco diferente, porque vamos ouvir falar os negociadores que trabalham no próprio terreno. O Johnny Stengel vai começar. Ele é criador de redes, trabalha em a justiça climática e para que tudo funcione, temos que interligar diferentes atores, diferentes agentes para ultrapassar o pensamento em ciclos. Eu participei em diversas conferências todas as semanas e faz parte de várias redes para aumentar o nosso impacto coletivo. Depois de estudar Psicologia e Gestão Empresarial e Sustentável, estudou ainda dois mestrados, Energia Global e Política Climática, na Universidade de SOAS de Londres, e Transição Sustentável ODS e Agricultura na Universidade de Gießen. Normalmente, na maior parte do tempo, ele é lobista da Fridays for Future e da German Zero, uma ONG com um plano de 200 medidas de mitigação do clima para que a UE e o governo alemão que cheguem ao net zero. Este ano ele vai ainda participar na sua sexta conferência da UNFCCC e duas vezes na SBM. Olá, é um prazer estar aqui. É maravilhoso ver tantos ativistas juntos para que possamos dar mais força, fortalecer o nosso impacto. Vamos ter uma conferência em breve. E a verdade é que ao longo dos anos eu fui reunindo e juntando muitas experiências diferentes e quero partilhar com vocês algumas estratégias fundamentais que eu fui aprendendo. E também explicar como falar na COP desde a minha experiência. Vou-vos contar algumas das estratégias que eu utilizei. Por exemplo, o Good Lobby, o One for Future. É muito importante ter boas estratégias. Vou mostrar-vos uma imagem através dos meus slides. Cada um destes slides tem a sua própria história. ah, Faz parte de uma história que eu tive na COP. Se tiverem algumas perguntas, algumas questões sobre estas imagens. Aqui, esta imagem. Nós começámos por dizer que realmente a COP não é um evento, é um espaço muito dinâmico, com debates nos vários pavilhões, é interativo, há negociadores, há políticos, há representantes também da sociedade civil, há representantes da juventude, há uma agenda para todas estas partes que interagem entre si. Então, o vosso trabalho como lobistas é poder passar por todos estes espaços de uma forma estratégica. É muito importante compreender que muitos dos políticos na COP têm já
chegam já com uma postura determinada, não podem alterá-la. Mas isto não significa que o vosso trabalho seja em vão. Podem ter um impacto, não há dúvida nenhuma. Mas em vez de querer eh, assistir a uma mudança imediata que é utópica, é mais importante criar um vínculo, criar uma relação com estas partes, com estes agentes, para poder criar uma mudança a longo prazo. Antes de entrar neste ambiente tão complexo, é muito importante ter uns propósitos bastante claros. Então, perguntem a vocês próprios quais é que são os vossos objetivos, porque é muito fácil na COP, que é um evento tão grande, perder-se. É, é importante ter os objetivos e saber quais é que são as partes interessadas, quem é que exerce influência em quem. Ou seja, afinal de contas, nem sempre é fácil aproximarmos-nos de um ministro ou de um político, e não é fácil criar uma relação, mas podemos nos aproximar de pessoas que estão perto destas pessoas mais relevantes. Porque se o fizermos, vai ser mais difícil que nos ignorem. Depois também, obviamente, para exercer uma pressão, ser um lobby, temos que trabalhar muito antes de que comece a COP. A preparação é chave e já é metade do trabalho. Temos que compreender qual é a posição de cada político, o caminho político de cada palestrante, o que é que eles já falaram sobre estes temas no passado. Isso ajuda muito. Para que um lobby seja eficaz, tem que começar muitos, muitos meses antes de entrar em ação na sala de palestras. Agora que vocês já sabem qual é que é o vosso objetivo, então tem que conseguir elaborar uma mensagem que seja capaz de criar impacto, que possa ressoar às pessoas. Recordem que na COP há imensas mensagens por aí, não é? Então temos que criar mensagens muito concisas, muito claras. As boas mensagens são capazes de identificar um problema e também oferecer a sua solução. Então é muito importante colocar um bom marco na nossa mensagem, porque os políticos precisam de soluções práticas, não dizer só é preciso fazer muito mais, é uma mensagem muito vaga que não é útil. É preciso eh, transmitir mensagens com números, mensagens que sejam precisas, mencionar as fontes dessas mensagens também, para lhes dar as ferramentas certas para que possam ter ação, ter uma ação no terreno. Alguns dos negociadores, por exemplo, ahm, querem, por exemplo, manter o apoio político nos seus países ou querem ser mais competitivos. E então, e se calhar há mesas que já estão em processos de negociação. Por exemplo, o Canadá é um país que tipicamente está mais focado para os mercados de carbono. Temos que conhecer bem todas as partes. O mais importante é criar vínculos, fomentar as relações e os vínculos com os atores-chave. Podemos contatar os delegados por e-mail, através de redes sociais, estabelecer ligações também em outros eventos, porque senão somos mais uma cara nova e não queremos tê-lo. Portanto, todo este processo de preparação é muito importante, porque ser um lobby, ou exercer uma pressão é um trabalho a longo prazo. Temos que ser pessoas que oferecemos valor, que damos valor, acrescentamos valor. Temos que contactar com peritos, especialistas, podemos contactar com outras pessoas influentes para que possamos também reforçar as suas mensagens. Então, se existem delegados de outras delegações, podemos contactar com eles também. Por exemplo, nos intervalos, nas salas de café, eh, contactar também com as pessoas de uma forma mais informal, para criar esse vínculo. Agora, o que é que acontece quando estamos numa reunião? Como já disse, a preparação é essencial e não só. Temos de estabelecer uma base comum. As pessoas devem sentir que nós estamos com elas,
que estamos na sua equipa, temos que mostrar quais é que são as áreas em que os teus objetivos ficam alinhados com os objetivos dos outros. Porquê? Porque isto vai criar um vínculo e vai abrir um caminho para uma colaboração muito mais eficaz. Pode ser algo tão simples como reconhecer um trabalho árduo que fez uma equipa de delegados, depois também realçar os valores em comum, por exemplo, estar comprometidos com o Acordo de Paris, por exemplo. Então, é muito importante que nas reuniões com os políticos, às vezes acontece muito que eles dominam o diálogo, não querem interromper, mas nós podemos fazer isso também. Podemos fazê-lo com educação, como é óbvio, mas esforçar-nos por liderar a conversa. Por exemplo, quando podemos interrompê-los, por exemplo, dizer sim, 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 tem toda a razão, deixe-me só então recalcar, ou deixe-me esclarecer, ou deixe-me explicar que a essência da minha pergunta era, etc, etc. E também temos que ser ao mesmo tempo mais flexíveis, porque às vezes as conversas que se têm fogem um pouco do tema inicial. Então temos que estar preparados também para lidar com isso, para ir para essas novas direções, porque aí também podem estar as novas oportunidades que temos que aproveitar. Por outro lado, temos que conseguir transmitir conteúdo, informação sobre novas datas. Por exemplo, temos que fazer um resumo do que aconteceu. Isto foi acordado, temos esta informação, vamos nos encontrar na próxima semana, por exemplo, às 2 da tarde. Agora, segundo slide, é preciso ser persistente e flexível, porque para que não hajam mudanças, não hajam alterações depois de uma interação, porque o trabalho feito começa antes, continua depois da COP. É preciso manter esse vínculo, compartilhar recursos, agradecer o tempo compartilhado. E às vezes dão-se oportunidades muito maravilhosas nas quais podemos exercer influência também sobre as decisões tomadas. Seguinte slide. Não se trata apenas de ser um defensor ou um ativista climático. No meu caminho, eu apercebi-me que temos que estar presentes como elos de ligação com outros atores, especialmente com as organizações mais pequenas, que, por exemplo, não têm forma de chegar a redes mais importantes. Nós podemos ser esse elo de ligação, um elo de ligação que oferece recursos, que faz uma pressão, que exerce uma pressão coletiva. É porque assim podemos unir as nossas vozes e as vozes unidas eh, é muito mais difícil ignorar. Podemos exercer uma pressão muito mais forte sobre os políticos. Há muitas redes que já existem, às quais nos podemos juntar. Eu faço parte de muitas redes. Vocês podem ver aqui algumas fotografias. É muito importante isso, construir esta voz coletiva para poder exercer pressão. Estou a chegar já ao final da minha apresentação. Ah, muito importante, não se trata só de contactar e dialogar com pessoas que têm os mesmos pontos de vista. É muito importante também conhecer outros pontos de vista, opiniões, outras especialidades, porque também nos permite convencer pessoas que estão fora do nosso âmbito, não é? Da nossa bolha, entre aspas. Podemos também transmitir essa mensagem para eles. Temos que trabalhar de forma coletiva para poder fomentar e impulsionar as mudanças que nós queremos ver realidade. E apesar de que a COP parece algo enorme, não te esqueças que a nossa voz importa e quando trabalhamos juntos e nos juntamos, podemos gerar impacto. Tenho muita vontade de assistir à forma como todos vocês podem levar a vossa paixão à COP. Muito obrigada, John. Foi tão bom ouvir-te. É verdade, temos que marcar o nosso marcar terreno na COP. Muito obrigada, é muito bom aprender de ti.
sim, o mais importante é criar esse vínculo com outras pessoas. Ah, Afinal, nós aqui na Global Youth Coalition dizemos sempre que somos uma entidade. Vamos agora ouvir a Marie Claire, que é a defensora dos jovens, oradora pública, defensora de. Ela acredita que os jovens e as gerações futuras são os destinatários das decisões de hoje e, por isso, o seu objetivo é capacitar os jovens para que tomem medidas significativas para que possam criar uma dinâmica de mudança. E para isso, ela está ativa em muitas medidas a nível local, internacional, no passado e no presente. Ela liderou diferentes associações e movimentos, todos no âmbito da ação climática, desenvolvimento sustentável, empoderamento de homens e mulheres. Ela participou na Semana Internacional da Sustentabilidade, foi vice-presidente da Cimeira dos Sistemas Alimentares das Nações Unidas e foi ainda presidente do Grupo de Jovens de Jungo, da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas. O seu trabalho deu-lhe vários prémios e galardões, como o Youth Climate Champion das Nações Unidas da Suíça. Ela é atualmente conselheira do Conselho Mundial do Futuro. Marie Claire, dá-nos o teu conhecimento. Muito obrigada por apoiar estas iniciativas. Muito obrigada, Agostinho, e toda a equipa por me convidarem e e por abrir este espaço de diálogo entre todos. Acho que esta é a nossa maior força. eh, Estarmos juntos, esta coletividade, poder compartilhar, quero compartilhar as minhas experiências e os meus pensamentos com todos vocês, mas também quero aprender de todos vocês, quero ouvir as vossas experiências e conhecer as pessoas que vão estar presentes na COP este ano. Hoje vamos falar sobre biodiversidade e sobre clima e certificação. Se vocês estão aí, podem falar comigo também, podem falar sobre estes temas se quiserem. Vamos falar sobre uh, estar presentes como negociadores. Eu já falei muito sobre este tema, já pensei muito sobre ele e pensei, se calhar eu posso contar-vos a minha própria história, vai ser mais fácil, se calhar através dela eu vou poder explicar como é que funciona, não? Vocês, como já perceberam, pela apresentação do Johnny, é complexo, ahm, mas vai ser sempre assim, vai ser sempre uh, abrumadores. E por isso é muito importante também parar, descansar, estar dentro de uma comunidade que se apoia. Eu sempre estive interessada, sempre me senti interessada pela justiça climática. Eu cresci nos montes suíços, e vi como os glaciares se iam derretendo ao longo do tempo. E fazia aquelas típicas coisas de falar sobre energia, recursos, etc. Mas falar não vai solucionar a crise climática, como é óbvio. Então, é curioso porque se- quis saber como é que funcionam as leis. Ah, Afinal de contas, eu era uma menina, vivia no campo, e quando comecei a interessar-me sobre as leis e tudo isso, as pessoas não entendiam muito, mas eu continuei a interessar-me. Eu acho que, como crianças, podemos também contribuir. E a verdade é que senti-me muito, muito triste quando comecei a conhecer, a saber a informação sobre o futuro, os resultados das alterações climáticas, o que é que vai acontecer aos ecossistemas, às montanhas. E eu sinto que muitos de vocês ah, sentem isso também. Agora também já se fala muito sobre eco-ansiedade, já temos este vocabulário novo, ahm, e que serve para exprimir aquilo que nós sentimos. Então, ao longo dos anos, eu tentei transformar a minha ansiedade em algo positivo. Isto ajudou-me a trabalhar no âmbito da natureza, mudanças climáticas, a fazer parte de associações. Tive a oportunidade de participar na minha primeira COP. Se calhar todos têm esta emoção, e até nesse momento tínhamos uma grande capacidade, tínhamos cada vez mais apoio das pessoas que se uniam e entre os mais jovens também e outros jovens do mundo, porque o único que nós conseguimos,
O único que nós tínhamos aprendido era alguns discursos de alguns professores que eram ótimos, mas se calhar não eram tão parecidos à realidade. E realmente nós queríamos saber o que estava a acontecer, o que é que significavam os acrónimos. Então eu recebi algumas formações das organizações e eu já pensava que eu já ia perceber tudo do CQ no MC. Em primeiro lugar, comecei a trabalhar com a Conferência da Juventude. Posso recomendar, se for pela primeira vez, esta conferência que está organizada pelos jovens. E quando fui à COP, eu pensava, eu tenho um plano, tenho uma coisa para dizer, eu tenho uma mensagem e realmente não é tão bem assim. Não sabia nada dos diferentes agentes, das diferentes partes interessadas, dos negociadores que representavam aos países e aos governos e que tinham forma de tomar decisões. E depois, no outro lado, vou tentar falar um bocado mais devagar, e depois tínhamos outros observadores, ativistas, investigadores, empreendedores, muitos conhecimentos. E o desafio é que as pessoas possam ver como entrar, como podem fazer o lobbying com os negociadores. Falamos muito disto e o Johnny já falou disto, por isso não vou repetir o que ele já disse, mas em primeiro lugar eu só quero dizer que a minha primeira COP foi um desastre. O inglês não é a primeira língua, mas eu pensava que eu percebia alguma coisa, mas não foi o caso. Não contribuí assim tanto de forma significativa. Foi muito enriquecedor, mas eu pensei, peço desculpa, mas eu não vou voltar. Mas os meus colegas disseram, sim, tens de voltar, e eu aprendi um bocado mais sobre a estrutura, sobre as diferentes possibilidades de engajar e depois também as diferentes alavancas. E isto é muito importante. Graças a ser uma observadora, consegui negociar muito mais. E é assim que eu comecei a engajar ao longo dos anos, a seguir as temáticas e as reuniões paralelas, que são muito, muito importantes, coisa que eu não sabia antes. E aprendi cada vez mais de que as coisas mais importantes são escolher dois pontos principais, dois temas principais. É importante perceber que não somos super-homens nem super-mulheres, porque tudo está a acontecer ao mesmo tempo. Eu queria seguir o empoderamento das alterações, contra as alterações climáticas e muitas outras iniciativas ao longo da minha fase de negociação. Fiz parte destas negociações. O meu conselho é para tomarem notas, para que todos vocês possam perceber melhor e fazer uma análise após a COP. É importante também pedir reuniões, por exemplo, às delegações, ter acesso às reuniões com a sociedade civil é importante. Isto também podem encontrar os pontos de ligação, os pontos focais, dentro do site da CQNUMC, e podem enviar-lhes um e-mail. Se eles não respondem, podem tentar enviar-lhes um lembrete e tentem engajar com eles. Podem dizer: eu também sou da Malásia e gostaria imenso de falar consigo. Se, por exemplo, estiverem a estudar no Peru e querem falar com a ligação do Peru, podem fazê-lo sem problema. Eles são humanos, como nós, têm títulos e isto pode ser uma coisa que vos intimide, mas eu nunca me arrependi de aproximar-me a falar com estas pessoas. Às vezes ficamos envergonhados a falar com eles, a dizer, ai meu Deus, o que eu vou dizer a esta pessoa? Mas é importante terem coragem, gostaria de enviar-lhes muita coragem. Johnny já disse, ser concisos, ser específicos, sabem o que
querem, peçam pelas reuniões, etc. Eu estive a escrever algumas notas e enviá-las a algumas delegações. E eu disse que os jovens fizessem parte destas negociações, mas eles têm as suas próprias opiniões. Mais 2 anos mais tarde recebi um, um telefonema do presidente da Suíça que me convidou como a primeira jovem a fazer parte da delegação suíça. Eu tive um imenso síndrome da impostora e rejeitei isto. E depois tentaram convencer-me e eu disse: está bem. E eu fui a primeira pessoa da delegação da Suíça. É assim que eu comecei a estreitar as relações. Eu escrevi muito, tomei notas, fiz um grande engajamento ao longo dos anos e isto fez com que eles percebessem que eu era uma pessoa que quer fazer ação no terreno, mas que entende bem o contexto. E é isto que nós temos nas nossas mãos, enquanto jovens, fazer parte das negociações, mas também das reuniões dos jovens, mas sem esquecer qual é o nosso papel, quais é que são as nossas limitações e o que é que nós estamos a representar. É muito importante não confundir as pessoas que temos à nossa volta de qual é a nossa missão. É assim que eu me converti, que eu me transformei numa negociadora e tive algumas das experiências mais horríveis da minha vida, mas também foi fantástico sentar-me na mesa. Foi horrível ser a única jovem na sala, não tinha mais ninguém com quem falar. Mas foi ótimo perceber que os negociadores são humanos e não sabem de tudo e não sempre percebem todas as siglas e os acrónimos que utilizam, porque eu antes senti-me muito parva com este assunto. Mas também vi uma grande desigualdade, não só da falta da presença dos jovens, mas também das mulheres. Às vezes o tempo de palavra não é distribuído de forma equitativa. E é nesse ponto foi que comecei a sentir muito mal a nível mental, a pensar que a minha mentalidade não estava a funcionar. E pensei que era muito difícil trazer os jovens sem uma estrutura correta. Apercebi-me nos próximos anos que há muitas pessoas jovens muito preparadas, mas as delegações jovens são muito pequenas, especialmente nos países que não têm forma de trazer delegações maiores. Mas o problema é que se não estivermos nas salas de negociação, ninguém nos ouve. Portanto, é importante ter esta representação na sala ao longo do tempo para ter um grande impacto, independentemente de ser mais sénior ou ser mais novo. Na minha opinião, devemos criar estruturas que tragam os jovens, mas não faz sentido que as pessoas não saibam o que nós podemos fazer. É preciso termos uma estrutura organizada. O que é que faz com que os jovens possam fazer parte das negociações? O que é que garante que as vozes dos jovens sejam ouvidas na mesa? O que é que faz? Peço desculpa, não sei se o meu som está a funcionar. Sim, o que é que faz com que os jovens estejam na mesa de negociação e isto fez com que eu começasse a trabalhar com a Academy, Youth Negotiators Academy, que tem o objetivo de juntar os jovens e fornecer-lhes a capacidade daquilo que precisam para que não tenham de passar por estas situações tão desagradáveis e que não sintam que são impostores e que não merecem estar nestes espaços. A academia está a treinar mais de 400 pessoas de mais de 80 países do mundo e estão a trazê-los à COP, mas também a outros contextos. Vamos também lançar uma iniciativa em Cali, na Colômbia, na COP da Biodiversidade, para fazer com que os jovens estejam em espaços de liderança e assim possamos trabalhar todos juntos para ter uma maior representação em todos os níveis, mas também que tenhamos a capacidade, a comunidade, o financiamento e também o apoio desde casa para conseguir mudar as coisas. É isto que a colaboração entre as gerações significa para conseguir a justiça climática. E também
para conseguir uma confiança do sistema multilateral e um sistema multinacional que nós pensamos muitas vezes que nos está a empurrar em vez de apoiar-nos. Através da justiça climática, devemos ter um sistema multilateral para que as ações avancem e para isso precisamos das vozes dos jovens, não só como observadores, mas também sentados à mesa. Portanto, muito obrigada, Agostinho, muito obrigada pelo convite. Foi fantástico. Vou partilhar o meu e-mail no chat, caso quiserem falar comigo. Gostaria imenso de falar com todos vocês. Foi fantástico. Muito obrigada, Mary Claire. Foi inspirador. Vi que todos estão a sorrir porque sentimos muito encorajados e muito identificados com a história que partilhas da COP, todos estes problemas mentais e todas estas ansiedades que nós sentimos que geram um impacto. Duas coisas antes de avançar com a próxima sessão dos delegados da juventude. É importante dizer que estamos a enviar às pessoas à COP, mas não tivemos a oportunidade de dar, de fornecer uma formação, portanto, isto era fantástico. E, em segundo lugar, não se esqueçam que vamos enviar 5 de vocês à COP 29, portanto, preencham o formulário e nós iremos revê-lo mais à frente. Após esta fantástica sessão com a Mary Claire, não se esqueçam de escrever o seu e-mail porque ela pode dar muito apoio. A seguir, vou apresentar os 3 delegados da juventude. Vamos começar com a Amy Campbell. Amy está a desenvolver políticas contra os desastres climáticos na Universidade da Colômbia. Ela é uma bolseira da Universidade da Colômbia, da Bolsa Fulbright, e encontra-se no meio de uma pausa na carreira política do Reino Unido, onde foi negociadora da UNFCCC. Ela trabalhou em diplomacia climática, seguindo uma linha política climática no fluxo rápido da função pública do Reino Unido, liderou uma rede climática e ambiental que criou uma âncora da carreira climática e ambiental que está a ser implementada em todo o governo do Reino Unido. Foi selecionada para o programa Cohort 2040 em 2023 e começou a interessar-se por abordagens políticas à policrise. Atualmente está a trabalhar com a Fundação Rockefeller e o Centro Nacional de Preparação para Catástrofes para resolver incidentes de vulnerabilidade climática para distribuir o financiamento. Também temos a Lorraine Ramosi, que é uma estudante de medicina dentária de 19 anos. Parece que estou a apresentar uma super heroína. Ela, aos 16 anos, ela ganhou reconhecimento pela sua dedicação a soluções tecnológicas sustentáveis, conquistando o primeiro lugar no concurso regional de inovação sustentável Tatawar, promovido pelo HSBC. O inovador filtro de microplástico de Lujain, capaz de remover microplásticos de 1.000 litros de água a um custo reduzido de 1,8 dólares, chamou a atenção do Ministério da Juventude e do Desporto. Fez uma intervenção na mesa redonda da Juventude da ONU durante a COP27 e foi aplaudida em pé por António Guterres, o que levou à criação da Global Youth Coalition, da qual o Jain é cofundadora e vice-presidente. A sua dedicação levou a tornar-se a mais jovem negociadora da história do Egito. Representa a juventude do país nas negociações sobre o clima, como membro do Comitê Consultivo Nacional da Juventude do Egito e da Delegação Oficial do Egito. Ela é responsável pelas negociações sobre perdas e danos e centra-se na economia a sul, na saúde dos oceanos e na legislação sobre os oceanos a nível nacional. E, finalmente, temos ao Genaro Godoy, o delegado jovem do Chile. Se calhar conhecem o Gen de algumas sessões anteriores, antes de que este programa, o programa deste ano, começasse. Ou porque já falou em algumas reuniões das Nações Unidas. Ele começou como ativista climático, envolvido em manifestações e projetos a nível de educação ambiental e agroecologia, e passou a ser
um dos participantes da Global Youth Coalition quando esta nasceu em Sharm el-Sheikh, na COP27, e passou a ser um dos pontos focais de contacto para os mercados e financeiros da Young Go. Jen é um amigo e parte do grupo que quer salvar o planeta, além de fazer parte da delegação do Chile. Por favor, tem todos a palavra. Foi fantástica esta energia na apresentação. Em primeiro lugar, olá, temos tantos países representados, temos Zimbábue, Bélgica, Hong Kong, temos muitos países. É difícil dizê-los todos. Eu escrevi o que a do que a Mary Claire disse, que foi uma experiência, a COP foi uma experiência fantástica, mas também um grande desastre. Vou tentar ser breve, porque quero deixar muito espaço para a sessão de perguntas e respostas, mas em primeiro lugar gostaria de me apresentar. Eu comecei a minha carreira no governo do Reino Unido, a trabalhar em temas políticos mais gerais. E eu fiz parte da COP27 como a delegada da juventude. Adorei a experiência, a ideia de estar numa sala com uma representação de imensos países. Adorei a energia e soube desde o início que era aquilo o que eu queria fazer. Então, comecei a trabalhar na publicação de artigos sobre a descarbonização e outros temas dentro do governo do Reino Unido e depois passei eh, a trabalhar dentro da própria delegação. Foi o trabalho mais estressante e a menos agradável da minha vida. E a partir daí decidi passar ao ponto de desastres climáticos, especialmente em países subsaarianos. Em primeiro lugar, vou falar da minha experiência como negociadora no meu dia a dia. Eu quero ser muito transparente sobre isto. Johnny e Mary Claire já falaram de alguns destes pontos de forma muito atraente. Mas o meu dia é o seguinte: eu costumo acordar às 4h30, 4h45, leio as notícias e as mensagens do dia anterior, escrevo as coisas mais importantes, aquilo que eu preciso falar com o meu manager e com os meus colegas. Costumo fazer algum exercício, um pequeno almoço e depois passo a falar de trabalho com os colegas. Costumamos ter uma reunião às 7 da manhã com a delegação e a coordenação começa às 8 da manhã. Temos uma reunião de 30 minutos e depois há várias reuniões durante a manhã e a tarde. Há negociações à tarde e também à noite. Às vezes também estamos à espera de receber mensagens o dia todo ou é bastante difícil predizer o que é que vai acontecer num dia de trabalho. É preciso tirar tempo para reunir-se e na minha segunda semana de trabalho já consegui dormir pelo menos 4 horas por dia. Mas o nível de cansaço é impressionante. É preciso cada minuto para estar ligado ao WhatsApp, a ter reuniões e negociar, mas também é o trabalho mais emocionante e mais eh, atraente que eu já tive. É importante pensar nesta pressão dentro da COP, caso quiserem tornar-se negociadores. A nossa posição é fixa dentro do governo do Reino Unido. E o processo para escolher os negociadores começa em agosto do ano passado, do ano anterior. Peço desculpa, do mesmo ano.
É importante encontrar um compromisso antes de chegar à COP e a negociação mais importante começa no próprio governo antes de chegar à COP. É importante atingir um processo de negociação intergovernamental. Nas últimas 48 horas, chamamos de endgame, e é aí que começa a ser uma loucura. A primeira coisa que devemos fazer é com quem é que devemos falar. Muitas pessoas fazem o erro de falar com alguém que está com um líder, por exemplo, falar com um líder, que não os pode ajudar de uma forma direta porque não têm essa disponibilidade. E se pudessem, vão recomendar outra pessoa com um cargo mais intermédio, porque não têm tempo para esse tipo de envolvimento direto com os negociadores. Portanto, o meu conselho é comecem pela base, comecem por encontrar alguém que tem tempo para vos ouvir, ah, para poder recomendar as vossas sugestões, as vossas exigências a cargos superiores. Em segundo lugar, ah, sejam,
não deem demasiadas informações. Lembre-se que as pessoas já estão cansadas também de estar ali, então às vezes não têm muita disponibilidade mental para ouvir. Então não façam uma apresentação vossa muito longa. 10, 20 segundos é mais do que suficiente. Duas frases, se calhar, é mais do que suficiente. Também basta. Olha, eu sou a Lucy, do Egito. Estou a trabalhar nesta área para o Egito e faço isto. Não digam mais nada. Eles não se vão lembrar do que vocês disseram, ainda que vocês pensem que é muito importante, claro. Eles não se vão lembrar porque já estão demasiado cansados. Portanto, o que é que podem fazer se não têm muito tempo? E as pessoas não têm uma capacidade mental assim muito ah, sólida para vos ouvir. Ahm, Trabalhem com alguém que esteja perto deles, vão falar com eles, levem o vosso cartão, falam com eles de uma forma amigável, ofereçam ajuda, estabeleçam uma relação humana. É assim que se vão lembrar de vocês. A menos que tenham muito pouco tempo e haja muito trabalho para fazer. Um truque que eu uso, além de ser muito simpática e amigável, é encontrar forma de que eles se lembrem de nós de forma visual. Por exemplo, eu dou-lhes o meu cartão e vou-lhes escrever depois da COP, mas como é que eles vão lembrar de mim depois de terem falado com tanta gente na COP? O que é que eu faço? Eu tiro uma fotografia com essa pessoa, tiramos uma fotografia muito rápido, então quando eu mando o e-mail, a posteriori, eu anexo essa fotografia dos dois e digo: lembras-te de quando nós estivemos juntos na Copa? Então eles já se lembram de mim e eu tenho uma resposta positiva, porque não é uma pessoa aleatória com quem eles estiveram na Copa, sou eu e eles lembram-se de mim através da fotografia. Ok, então vou simplificar ainda mais todo este processo. Vou explicar passo a passo. Preparar exigências muito concretas. Ah, não sejam vagos, não digam, eu sei que tu és o negociador líder deste assunto, eu acho que devíamos ter mais financiamento. Não, não, esse não é uma forma de abordar alguém. Eles já ouviram esta frase ou esta ideia milhares de vezes. Portanto, preparem exigências realistas, concretas e únicas. Porque, tal como a Amy disse, eles estão a representar um governo, um país. E eles também fazem as suas apresentações, ah, ah, preparam as suas apresentações com muita antecedência. Portanto, a abordagem deve ser sempre concisa e muito realista. Depois, é muito importante ler o ambiente e identificar as pessoas corretas para poder abordar. Por exemplo, se vejo dois negociadores a discutir, eu não vou me meter ali, não me vou entrar no meio de uma discussão acesa e dizer: olha, sou Uh, Lujano, não, eles vão ficar chateados, já estão cansados. Então, saibam ler o ambiente e ver quais é que são as situações ideais para que onde possam entrar. Também, antes de falarem com alguém, saibam com quem é que vão falar. Tenham algum contexto, alguma informação sobre essa pessoa. Antes de lugar, sejam amistosos, hum, apresentem-se, tirem a fotografia e depois, se não houver mais ambiente para falar, já se pode ir embora e enviar o e-mail com essa fotografia mais tarde para que se lembrem de vocês. Então, o que é que devemos pedir? Como o Johnny disse também, ele disse, temos que ser muito concretos. Uh, Devem ter lido já bem todos os relatórios, estejam bem atualizados a nível de informação. Se vão falar sobre um tema em concreto, têm que saber quais é que são as últimas notícias e atualidades sobre esse assunto em concreto. Lembra-se que menos é mais, ou seja, quando pedem alguma coisa mais pequena, de pequenas dimensões, é mais fácil adaptar essa solução, não? E depois, a partir daí, começar a crescer em exigência e solução. Mas comecem pelo mais pequeno, porque depois podem continuar a trabalhar esse tema ao longo do ano para que possa crescer. Eu não daria este conselho normalmente, mas em determinados contextos é difícil retirar informação de um
texto, mas se queremos acrescentar alguma informação que seja positiva, que seja útil, é muito importante que saibamos que vamos acrescentar informação, mas que possivelmente não vamos poder retirar informação dos textos e dos relatórios já ah, estabelecidos. Portanto, não se foquem muito em retirar informação, mas sim em proporcionar informação necessária e positiva. Recordem que o negociador está a representar um país, ele não está a representar-se ele próprio, representa uma nação. Outra coisa, não tentem consertar aquilo que não está estragado. Vocês não queiram consertar aquilo que não está errado, ou seja, se querem melhorar alguma coisa, mas esse texto, por exemplo, não tem nada de mal, não o façam. Por exemplo, se acharem que, por exemplo, um financiamento pode ser 30 milhões superior àquilo que quer, não o exijam porque o que está a ser oferecido já é suficiente e essa vossa exigência não vai ah, adiantar-se. Próximo slide, por favor. O primeiro tem a ver com a ratificação do Tratado de Alto Mar. Para aqueles que não conhecem este tratado, é um acordo que estabelece as áreas de proteção marítima nos mares do Mar Alto. Eu acho que você já tem informação suficiente sobre este tema. Mas este tratado tem bastante problemas. Porquê? Porque muitos países assinaram estes tratados, mas não foram suficientes os países que o ratificaram. Ou seja, a ratificação tem a ver com a implementação real do tratado. Portanto, eu acho que isto é um assunto importante para falar na COP, tendo em conta que neste tratado há um objetivo que é proteger 30% dos nossos oceanos até 2030. Menos, atualmente, menos de 3% dos nossos oceanos estão protegidos. Portanto, é muito importante falarmos sobre este tema. O objetivo dos negociadores é trabalhar na área de perdas e danos deste tratado. Outro tópico é soluções baseadas na natureza de integração nos contextos urbanos e nos contextos agrícolas. Há muitas soluções naturais que são excelentes, que não requerem sequer muito financiamento, são baratas em comparação com as soluções alternativas. Para aqueles que não conhecem o que são, é utilizar a natureza para resolver um problema climático. Por exemplo, recifes de corais, florestas, etc., são consideradas soluções naturais. Outra, é muito importante também focar-nos no contexto urbano e na agricultura. Porquê? Por- porque nestes contextos, estão a implementar muitas soluções baseadas na natureza. Estão a implementar uma alga que cresce nos oceanos, claro, estão a utilizar esta alga para alimentar as vacas, o que reduz as emissões de CO2 das vacas. Ou seja, com acrescentar esta alga à dieta alimentar das vacas, já se reduzem as emissões de CO2 para a atmosfera. Isto é muito fácil, é muito barato. E este tipo de soluções são tão fáceis que vocês podem tentar convencer os negociadores da sua importância, e da sua implementação. Estes são os recursos adicionais que eu vos queria mostrar. Tem aqui podcasts, documentários, também artigos e reportagens. Eu aconselho-vos a ler a página web da UNFCCC. É aí que eu consigo informação.
como jovens, muitas vezes não temos muitas vantagens. A única vantagem que temos é a nossa inteligência, o nosso cérebro e a nossa capacidade de aprender e de investigar. Por isso, assegurem-se de ir com muita informação, e que assegurem-se de que vão ter a informação necessária, porque as pessoas vão tentar rebater a vossa informação. Portanto, têm que ter o suficiente para poderem defender bem os vossos tópicos. Muito obrigada. Este é o final da minha apresentação. Passo para o Jen. Muito obrigada. É um prazer estar aqui novamente. Hum, É muito importante estar aqui neste programa global de formação dos jovens sobre o clima, e, especialmente para falar sobre como ser um negociador na COP. Eu quero começar a minha apresentação. Não sei se podemos pôr algum slide no ecrã, é possível? Posso partilhar o meu ecrã? Ok. Muito bem. Eu, es- eu estive na Europa há pouco tempo, no Official Youth Concessionários da UNFCC. Eu queria vos dar alguns conselhos sobre como ahm, estar como negociadores na COP. Pode ser demasiado intenso, ver tantas coisas a acontecer ao mesmo tempo, não é? Na COP. Portanto, eu aconselho-vos a prepararem a vossa presença, com muita antecedência, ou seja, se vão falar sobre um tema em concreto, preparem-se bem sobre esse tema em concreto, leiam bem toda a documentação existente, quais é que são as exigências, que estão a ser feitas sobre esse tópico. Podes usar o microfone em vez só dos AirPods porque ouve-se muito mal. Podem me ouvir melhor? Agora sim? Ah, sim, acho que sim. Peço desculpa. É que está muito calor aqui, já sabem, as alterações climáticas. É muito importante que não vão sozinhos, vão com o vosso grupo, a vossa tribo, as vossas organizações. Ahm, Estabeleçam uma agenda para poder estar nas negociações. As negociações não são a única coisa que acontece na COP, tenham em conta isto. Como a Lucy disse, em relação ao Tratado dos Mares Altos, este, este, este tratado não faz parte da agenda, mas podem também trazer esse assunto. Há muitas coisas a acontecer ao mesmo tempo. Nós somos atores políticos que podemos impulsionar ah, as soluções e as negociações. Portanto, tal como disseram os meus companheiros, não falem com os negociadores depois dos debates e das negociações, porque vão estar muito cansados. Mas utilizem vossos próprios os espaços disponíveis nos pavilhões, falem com as pessoas que trabalham nos ministérios e que podem vos ajudar a conseguir algo mais tangível. Tentem criar alianças, ahm, fazer crescer as vossas redes, ou seja, e também tentem melhorar o dia das pessoas que estão ali. Afinal, vamos estar todos bastante tratados. Esta secção chama-se das protestas às propostas. Ahm, Tem a ver com compreender que temos aqui uma oportunidade para fazer intervenções. Portanto, não se esqueçam de ir com as vossas ideias bem construídas, bem reunidas. Eu lembro que na COP27 haviam tantos eventos paralelos que, que nós acabámos por improvisar em muitos momentos e funcionou. Teve uma resposta bastante positiva.
Portanto, entendam que existem oportunidades que podemos ter para diferentes partes interessadas. Podem fazer perguntas. Isto também quer dizer oportunidades de imprensa e exposições, e ações e manifestações. Vocês vão ver ativistas no meio dos espaços, isto tem muito poder. Até os membros do Parlamento juntam-se a estas manifestações às vezes. Um dia típico seria como este, às 8h30, reunião de coordenação, reuniões bilaterais, eventos paralelos, festas, que também são boas oportunidades para fazer o trabalho de operação. Gostaria também de salientar este texto dos jovens que fizeram parte das negociações e o que estava a tentar construir era uma dinâmica política das delegações no quadro do CQN-UMC. Posso partilhar os diferentes pontos no chat, mas realmente o que nós queríamos fazer era convidar as diferentes partes ao CQN-UMC para que estejam engajados, ou que para eles estiverem engajados. Foi uma coisa que construímos nos últimos anos. Há formas diferentes pelas quais as partes podem unir-se a este movimento e aos poucos eles podem começar a fazer parte das delegações. Uma das coisas que eu vou promover nesta COP é tentar que existam mais pessoas, mais partes interessadas a assinar esta declaração, mas também existe uma oportunidade de trabalhar com os negociadores dos jovens e é aqui que nós precisamos da informação que todos, ou da experiência que todos queiram partilhar para ter um maior envolvimento com o CQN no MC e também nas declarações, se calhar a pensar na COP 30 como um dos objetivos fundamentais nos quais devemos pensar, porque vai ser uma COP muito importante na tomada de decisões. Vou deixar por aqui a minha apresentação e podemos passar então à sessão de perguntas e respostas. Muito obrigada, Jen, e obrigada aos colegas. Eh, Vamos com um bocado de atraso, por isso não vamos poder apresentar todas as perguntas, mas vejo aqui que existe certa frustração das pessoas que não sabem como podem aceder às negociações reais e como é que podem transformar isto numa oportunidade de uma negociação real. Posso dar dois comentários em relação a isto. Em primeiro lugar, cada delegação funciona de uma forma diferente. Portanto, encorajamos construir uma confiança e não se sintam desesperados. Tentem trabalhar o mais cedo possível para que todos possam ver que estão qualificados para estas posições. Se não há nada para fazer dentro desta COP, podem tentar candidatar-se para diferentes posições noutros contextos para aos poucos poderem entrar nestes espaços. Sim, foi fantástico. Estou de acordo. Em primeiro lugar, a Claire já falou disto, mas falar com um ponto focal. Já falar com o ponto focal do CQN-UMC do país
esta primeira, este primeiro trabalho de pressão é fundamental. E, em segundo lugar, falar com os ministérios, o Ministério de Assuntos Externos, por exemplo, outros ministérios. É importante identificar qual é o ministério que se está a dedicar a este trabalho de negociação nos espaços como a COP. E é importante tentar aceder a eles. No meu caso, não foi fácil. E não é para todos, mas se é uma coisa que quiserem fazer, podem fazê-lo, tentem identificar a pessoa que trabalha no Ministério, enviem-lhe uma mensagem e desta forma podem passar a apresentar uma candidatura e trabalharem para os ministérios ou os governos. A seguinte pergunta é: como é que acham que os jovens podem ter uma maior influência nas políticas climáticas e no processo de tomada de decisões na COP? Acho que posso ser eu a responder esta pergunta. É importante ter objetivos ao longo prazo. Se calhar não vão ter muita influência nesta COP, mas as conexões que fizerem nesta COP podem ter uma influência na próxima COP. É muito importante ter um plano, ter uma estratégia e ter uns pedidos específicos. E depois reconhecer que aquilo que querem que aconteça, se calhar não acontece imediatamente, se calhar é uma coisa que precisa de tempo. É importante fazer acompanhamento aos negociadores e, se quiserem ter um impacto nesta COP, como a Mary Claire e a Amy disseram, podem entrar em contato com os pontos focais das diferentes delegações, mas o antes possível, porque se começarem a trabalhar mais cedo, eles vão ter mais tempo para trabalhar nos pontos que vocês apresentarem com os seus próprios grupos. Como é que se pode lidar com assuntos contenciosos, e evitar reações negativas? Uma pergunta ótima. Há alguns temas que são muito complexos e é muito difícil apresentá-los, por exemplo, numa conversa no meio de um corredor. Há muita toxicidade à volta de alguns temas, há algumas sugestões contraditórias. Isto tem a ver com o que eu já disse, o meu conselho. É muito importante ser específicos. Tentem que a sugestão faça parte da conversa, mas de uma forma não tão agressiva, para que seja melhor recebido pelos negociadores. Ótimo. Uma boa pergunta. Quais são as sugestões que têm para os jovens, especialmente aqueles que ainda não fizeram parte da COP ou dos espaços de negociação? Em primeiro lugar, ter formação, estudem. Em segundo lugar, sigam perfis nas redes sociais que possam publicar atualizações daquilo que está acontecendo nos pavilhões e não só nas negociações. Se estiverem mais atualizados sobre estas ideias, estes temas, poderão ter um maior acesso aos espaços. Agostinho e eu, no ano passado, descobrimos que ia haver uma pessoa do Banco Mundial a falar no evento e decidimos ir e ouvir. É importante planificar bem as negociações ou as conversas e fazer um acompanhamento às redes sociais também é fundamental. Ótimo. Também um tema quanto à pegada de carbono na COP. É possível fazer um envolvimento com a COP de forma mais sustentável ou com zero líquido? Estamos a trabalhar nisto. Também é possível fazer compensações. Se vão à COP, podem tentar compensar, ao fazer um cálculo daquilo que vão emitir e trabalhar com programas de compensação ou até fazê-lo com uma empresa da sua escolha. Por exemplo, nós temos a colaboração do WantaBlock que compensa as suas emissões com uma empresa de reflorestação
no México. Este é um exemplo dos mecanismos que existem hoje em dia para compensar. E a última pergunta: há alguma mudança entre ser um defensor ou ser um negociador? Ou ver como é que lidar com eles ou falar com eles? Se calhar a Amy pode responder isto. Este é o meu primeiro ano como negociador, então não sei bem como é que tudo vai mudar. Sim, vou tentar dar uma resposta que não seja muito complexa. Ao fazer parte das negociações, as expectativas são muito mais baixas, porque apercebe-se do complexo mecanismo da CQN-UMC, da dificuldade e de quão vasto é. Houve anos e anos de conversa, de diplomacia, de análise. Então, enquanto negociadora, acho que tenho muita mais paciência para aprender e entender, o qual requer muita paciência, mas vale a pena. Eu tenho mais uma coisa a adicionar, mas depois vou fazer uma pergunta a ele. O que eu vou adicionar, o que eu gostaria de dizer é que, no contexto do Egito, por exemplo, os jovens vieram ter connosco com um documento de perdas e ganhos. Perdas e danos, aliás. Vou tentar encontrar a palavra correta. O que nós fizemos com este documento foi utilizá-lo e dizer que tínhamos revisto este documento ou que tínhamos recebido este documento da parte da juventude e queríamos apresentá-lo nesse contexto e nessa reunião. Portanto, encontrar representação é muito importante. O que eu queria dizer, Marina, Johnny, Mary Claire, queríamos convidá-los a um evento chamado Gather Town, que é um evento interativo e iremos enviar um mail caso estiverem interessados em fazer parte deste evento que estamos a organizar. Ótimo, muito obrigada a todos. Vamos passar à próxima parte antes de ir às sessões, às breakout. Lembrem-se, vão receber a mensagem da parte de Oxford para se registarem à próxima reunião, porque quantas mais reuniões, eh, se fizerem parte de mais reuniões, poderão aprender ainda mais sobre este contexto. Às vezes parece que eu tenho isto tudo preparado, mas costumo improvisar tudo. A nossa próxima sessão é no dia 19 de setembro. Acho que ainda há várias pessoas que já se inscreveram. E vou agora passar ao Agostinho para ele apresentar os palestrantes da próxima reunião. Temos o Moico Iquita, do meu país, do Equador, eu, coordenador dos projetos do projeto Waponi da Amazónia. Vai ser ótimo ouvir o que ele nos tem a dizer, porque ele está na primeira linha de combate contra as alterações climáticas. Ele é o nosso MacGyver. Depois temos a Alexis McGivern, a nossa Alexis McGivern, da Net Zero. E temos finalmente o Navroz Tubaj, o professor de Relações Internacionais e Públicas da Universidade de Princeton. Vamos falar